Olá, seja bem-vindo a mais um encontro Corte Sem Medo, seja uma referência em corte. Os nossos encontros onde nós compartilhamos dicas valiosas para que se torne cada vez mais um especialista em cortes de cabelo. No nosso encontro de hoje, eu tenho uma surpresa para vocês. Em muitos momentos vocês observam que eu trabalho com os manequins, com as bonecas, mas hoje vamos fazer uma franja, um retoque de uma franja ao vivo aqui para vocês. Então teremos franja em uma modelo, passo a passo, toda a explicação tanto da estrutura quanto da textura. Não perda essa live porque está incrível e eu tenho certeza que as dicas que nós vamos apresentar vão sim ser possíveis que tu aplique elas no teu dia a dia. Pessoal, boa noite. Quem está chegando, muita galera conhecida. Boa noite, seja bem-vindo, bem-vindas. Preta Cabeleireira, Zânia, seja bem-vinda. Que bom estar aqui com vocês. Nós vamos recapitular um pouquinho, brevemente, um pouco dos movimentos que vocês já me viram fazer, das franjas, principalmente das franjas com o movimento lateral. Entendo eu por franja e sempre que me comunico com vocês em relação a franjas, Paula, eu não tenho franja. Toda a porção frontal que impacta no rosto, eu costumo utilizar essa referência. Porque quando a gente fala franja, a primeira sensação é essa aqui, né? Que é uma franjinha para frente. Mas as franjas laterais ou divididas ao meio, hoje em dia, elas estão sendo cada vez mais utilizadas e quando construídas com perfeição, na sua estrutura e depois personalizada na sua textura, ou seja, na texturização, para cada cliente há uma regra. Não diria uma regra, mas uma adaptação dos conceitos de texturização. Quando construímos a franja sem observação, muitas vezes temos franjas densas, pesadas, bolsudas. Chamo bolsudas porque elas ficam densas, elas caem toda hora para o rosto e a mulher acaba colocando a franja atrás das orelhas. Isso eu não acho bacana porque tu criou um cabelo provavelmente com um objetivo e principalmente se ela trabalha baixando a cabeça hora ou outra no seu serviço, aquela franja está sempre incomodando. Vamos fazer o passo a passo ao vivo aqui para vocês e explicar tudo isso. Primeiro recordando a questão da estrutura. Em outras lives, inclusive que estão aqui no nosso perfil do Instagram e no canal do YouTube, nós falamos sobre franja. Ela está muito bem estruturado e apresentado todo o conceito, como que se começa, as variáveis e tudo mais. Tá? Na nossa modelo que trouxemos hoje, é um cabelo que já foi cortado há 2 meses, fechando 2 meses. Então vamos retocar a franja. Isso é muito comum, ou seja, uma cliente que faz um corte e tem uma franja lateral, seja ela longa, média ou mais curta, mas que use para lateral, que possa vir ao nosso salão no intervalo de um corte e outro para retocar a franja, né? Mantendo a frontal, que é a moldura do rosto, sempre perfeita, e ali 1 mês, 2, vem para retocar a franja de novo e retocar o corte, as duas questões juntas. Dessa forma, a gente consegue manter a cliente sempre bonita. Ela não se incomoda com as questões da franja, porque a franja é a imagem do amanhecer, do espelho, estar se sentindo bonita. Então, eu sempre recomendo para as minhas clientes aqui no salão que no intervalo, se é uma cliente que corta a cada 4, 5 meses, às vezes eu as recebo 2 vezes para retocar a franja. E se é uma cliente que corta a cada 3 meses, eu sempre oriento, olha, de repente em 45 dias, 50 dias no máximo, tu vens, a gente refaz, recorta a franja, e ali mais 1 mês e meio, 2, tu volta e a gente faz todo o corte. Isso mantém até o rosto, todo dia com controle de escova, no estilo que cada cliente quer. Ou seja, franja mais longa, franja média, franja mais curta, identificando e entregando a franja personalizada para cada cliente nossa ou cada cliente tua. Pois bem, construir a franja, eu só quero revisar com vocês umas questões. Nós precisamos observar, para sermos bons cortadores, um conceito.
Quanto mais longo o cabelo, menos as densidades, as concentrações, os rodamuinhos impactam no comportamento do cabelo. Quanto mais curto for ficando o cabelo, mais as densidades, as irregularidades das linhas de crescimento, os rodamuinhos impactam no corte. Não só essas densidades, mas vocês já me viram falar em outros momentos, em outros encontros, sobre as fases de queda do corte, as fases de queda do cabelo e as variações de comprimento que tem dentro de um outro comprimento final da franja e cabelos pequenos crescendo. Se a gente não conseguir ter a leveza e a percepção de como equilibrar isso num indivíduo, ou seja, em uma pessoa única com as suas características, as nossas fórmulas de bolo, ou seja, movimentos mágicos que funcionam, mas não para todo mundo. Eu preciso saber sobre que superfície eu estou tratando, sobre que crânio e que formato estou tratando, sobre que linha de crescimento, queda sim ou não, que ciclo de crescimento com aquele fio novo, principalmente nesses períodos que a gente vive, onde muitas mulheres perderam muito cabelo e agora começa a voltar o cabelo, impactam na franja. Então eu recordo para vocês que a estrutura, ela pode ser feita praticamente da mesma forma, em movimento, mas eu preciso estar atento sempre às porções de maior concentração, onde eu tenho mais cabelo, depois as linhas de entrada aqui, onde eu tenho menos cabelo, e depois onde eu volto a ter mais concentração de cabelo. Então essa área tem mais cabelo, temos uma área de menor densidade, e toda essa área aqui, e principalmente, esta parte aqui, ó. Principalmente esta parte. Aqui há muita densidade. E as linhas de entrada, menor densidade. Mas depois volta a ter densidade. A amizade entre A e B é o segredo para fazer uma franja se acomodar. E isso só acontece na texturização. O meu curso presencial e online trata isso profundamente, alertando, mostrando a técnica individualmente, a construção e a personalização de vários comprimentos de franja e em várias clientes e modelos, não só nas manequins. É essa capacidade de personalizar um cabelo que muitas vezes eu percebo que falta para algumas pessoas. A estrutura, que é uma obrigação, construir com perfeição, está lá bem construída, mas falta o calor da decoração, a personalização para aquele indivíduo. E isso vem através da textura. Uma coisa não é mais importante do que a outra, porque eu só posso decorar onde eu tenho uma estrutura construída, certo? Então agora eu vou fazer para vocês uma franja aqui. Eu estou longe do celular, depois eu volto para responder algumas perguntas. Eu vi que alguém perguntou qual o valor do curso online. Já vamos comentar sobre isso também. Temos informações que... Primeiro vamos focar bem a energia e a nossa concentração na nossa modelo. Vocês vão olhar para ela, vão reconhecer ela de outras passagens, uma pessoa especial e muito ligada a mim, ligada até demais, há muitos anos, né? Vocês vão conhecer a nossa modelo, vão olhar para ela e vão pensar, mas o que o Paulo vai cortar nesse cabelo? Porque vocês vão observar uma mulher com uma franja leve, muito bonita, por sinal, mas foi cortada há 2 meses. E aí, o que eu busco para nossa modelo, que vai sentar aqui, onde eu estou, e eu vou cortar a franja para vocês, ela tem um gosto, ou seja, quando a franja começa a pesar, para ela incomoda. Então nós não podemos julgar com o nosso olhar. Nossa, para mim a franja dela assim está perfeita, não precisa cortar. Quem tem que decidir é a cliente, sempre.
Se ela está incomodada, nós precisamos utilizar de ferramentas para entregar a franja dos sonhos dela. Então esta franja está ainda visualmente leve, mas começa a ficar longa, porque a nossa modelo fechará 2 meses de uma franja cortada em estrutura e muito bem texturizada. E vocês vão perceber que quando formos buscar o corte, o mágico de entender o que a gente está fazendo é a cliente voltar e tu realizar o teu movimento e encontrar o teu corte. Quando a gente constrói todos os cortes com conhecimento e entendimento, quando a cliente volta, tu examina e tu encontra a figura, a técnica, e aí tu repete. Sabendo que depois da estrutura vem a textura. Algo mais compacto e depois mais leve. Quanto mais leve, quanto o cabelo pede. Paulo, mas então tu texturiza toda a franja profundamente? Não. Textura, depois da estrutura, tem que se entregar conforme a cliente pede. Imagine que fosse um problema de saúde. Para todos o mesmo remédio? Não. Para cada problema, um remédio. Para cada parafuso, uma chave. Para cada característica, linha de crescimento, roda-moinho, densidade, espessura de fio, uma técnica. Vamos chamar a nossa modelo para que a gente possa realizar o corte da franja dela. O recorte. Deixa eu preparar aqui a capa. Quem conhece a nossa modelo, por favor, coloque aí nos comentários. Quem já viu essa moça? Vamos lá, vamos recortar a franja, mostrando o dia a dia, como se fosse no salão. Olha, afinal, aqui é o meu salão. Temos uma cliente que veio recortar sua franja. Provavelmente, pelo tempo que faz do último corte, não há necessidade de recortar todo o cabelo. Mas a franja começa a cair um pouquinho no olho da nossa modelo. E o que acontece? Incomoda ela pela profissão, trabalha com computador, trabalha aqui, ali a franja começa a cair, entrar no óculos. Então, para a característica dela, nós vamos solucionar. Ou seja, nós vamos entender por que uma cliente vai valorizar. Tudo isso só para cortar uma franja? Sim. Porque uma mulher com uma franja mal cortada, nem de casa sai. De tão nervosa que fica. Então uma franja, por quê? Porque está impactando no rosto, na face, na sua imagem, na percepção de si. E quando tu impacta numa franja que ela não se gosta, ela bota uma faixa, ela bota um tic-tac, ela fica tensa. Tá? Então nós vamos construir a franja juntos. De maneira tranquila, explicando passo a passo, para que depois também vocês possam compreender, né? Vamos pular etapas. Esta aqui é a vida real, como se a cliente tivesse vindo. Tá? Ela pode ter chego no teu salão, onde eu posso falar, não preciso nem lavar o teu cabelo. Se quiser só cortar a franja, tu vens, a gente faz o recorte da franja, depois só dou o polimento, confiro se tu posso te encaixar. Às vezes eu tenho clientes que falam assim, venha no final do dia, que daí eu consigo, entre uma cliente e outra, eu faço a tua franja. Depois, ali 2 meses, ela volta, estrutura do corte e o que cresceu. Sempre lembrando que se ela ficou 4 meses sem cortar, sairá um comprimento e a franja já recortada, um comprimento um pouco menor. Vamos lá. Vamos fazer a divisão da franja, que já existe. Pense, 2 meses que foi cortada. 2 meses que foi cortada. E ainda está leve, lateralizada, pode usar para os 2 lados, está muito legal. Mas começa a entrar em colapso, o corte começa a perder a sua estrutura, o corte da franja. Uma das coisas que eu mais gosto, deixa eu ficar aqui. Uma das coisas que eu mais gosto
em todos os meus cursos, nós trabalhamos muito com bonecas. Por quê? Porque a boneca é parceira, ela fica ali, ela não se mexe por 2, 3 dias, a gente consegue executar os movimentos. Mas quem já fez curso comigo, tanto no presencial e me ouve falar muito no online, os alertas. O que é o alerta? Como que eu passo a informação, mas lembrando que as pessoas não são bonecas. Por exemplo, olha a linha de crescimento dela. Tá vendo? Muito cabelo, menos cabelo, mais cabelo. Então, parece que ela está muito leve, porque ela está muito leve, porque ela tem uma textura. Tem uma textura feita há 2 meses atrás. E não mexemos mais na tua franja há 2 meses, né? Ela está só crescida. Então tá jóia. Em outros momentos, vocês já me viram construir a franja primeiro numa estrutura de corte horizontal, onde eu defino o quê? Aonde a cliente quer começar a franja, se ela quer começar no nariz, eu faço o primeiro corte 4 dedos em horizontal do nariz. Isso já tem em outras lives. A cliente veio recortar. Eu preciso fazer o movimento? Não, eu já vou direto para o movimento de inversão, porque faz pouco tempo que ela cortou. E ela veio recortar, então está tudo perfeito, eu consigo refazer o movimento. Vamos supor que ela fique muitos meses sem cortar. E aí eu vou refazer a conversa, interpretar o ponto de partida e recomeçar a técnica, provavelmente, talvez, se necessário, com uma linha horizontal. No caso da nossa modelo, o que nós vamos encontrar? Vocês recordam dos 3 movimentos? Vamos chamar 1, 2, 3, mas entre o 1 e o 2 tem 1.1, 1.2, 1.3, até chegar no 2. Então, a gente faz orientações de inversão em movimento 1, 2 igual ao chão e 3, mas existem variações. Tranquilo, tá? O que é mágico é eu compreender que no movimento de inversão, porque a nossa cliente usa a franja para lá, que quando eu trago ela para cá, em ângulo mais baixo, ela ficará inclinada, mas um pouco mais densa, um pouquinho mais pesada. Quando tu inverte ela lá, paralela ao chão, que eu chamo igualzinho horizontal, já começa a ficar mais leve. E quando eu inverto ela com um pouquinho mais de elevação, mais leve ficará a franja. A nossa modelo gosta de franjas leves. Então, como é bacana quando tu pega uma cliente no retorno dela, depois de 2 meses, e tu vai lá e tu encontra exatamente o teu corte. Olha só, que bacana. Foi construída com uma consciência, a cliente voltou, eu vou lá e encontro a mesma estrutura. Só que observem como ela está leve, porque ela já tem a textura. No momento que eu crio uma linha de corte assim, mas limpa, eu preciso refazer a textura. E a textura tem os seus passos que nós vamos fazer com a cliente. Tá? Então vamos primeiro buscar a referência do corte anterior, da inversão. Que coisa linda, ó. Lembrando que quando eu vou recortar uma franja, os fios da textura estão longos e eu não posso me enganar com o tempo. Faz 2 meses, cresceu 3 centímetros, pé 2,5, vou lá e corto. Eu tenho que calcular a ponta do mais fininho, porque depois eu vou precisar refazer a texturização e não posso me perder. Senão a franja fica muito mais curta do que a vez anterior e não é o que a gente quer. Isso é. Maravilha. Então vamos encontrar a referência. Deixa eu me posicionar correto, ver se está tudo ok. Às vezes o meu movimento não é natural, porque eu estou também preocupado com a imagem para vocês e também construir a explicação e a lógica da franja. Vocês entenderam? 1, 2, 3, fizemos o movimento 3, inversão. Automaticamente, quando a franja volta, ela já está
com o seu desenho. Ainda tem a textura da vez anterior, mas nós vamos refinar. Primeiro eu vou fazer o movimento de estrutura dos dois lados. Fizemos em um lado. E eu agora vou para o outro lado, mesmo princípio. Só tenho que cuidar uma coisa, meu pente está na horizontal. Então eu não vou trabalhar nesta técnica com o pente na vertical invertendo. Isso é assunto para outros momentos mais profundo. Vamos simplificar buscando o corte da cliente da vez anterior. Vamos recortar a franja. Temos a estrutura. Nem vou para o outro lado. Já vou começar com a textura aonde eu estou. Textura em deep cutting. Feita no princípio, busca a estrutura do corte. Polegar só que mexe. Suaviza a franja. Uma. Duas, não mexe. Outra. Uma. Duas. Deep cutting feito. Espero. Vou para o outro lado. Primeira seção. Lembra que a gente fez a estrutura primeiro. E não adianta dar passo largo não. Vai mudar a estrutura e não fica leve. Tem que dar passo pequeno. Olha lá. Tá vendo? Uma. Duas. Não mexo. Mais um pedaço. Dentes de baixo para cima, a gravidade me ajudando. Se eu trabalho com o pente dessa forma, logo, principalmente no cabelo seco, ele me escapa. Variação do pente. Dessa forma, não segurar como faca, senão eu começo a me entortar demais. Giro o pente. Fico bem posicionado. Vou buscar a linha do corte. Relaxo a mão. Deep cutting. Não mexo. Pego a última. Mantenho a postura. Deep cutting. Lembrando que o cabelo já foi cortado por nós, já tem uma estrutura, é um recorte de 2 meses. Pronto. Só em fazer esse movimento, a gente já começa a ter resultado. Mas o cabelo não vai ficar pronto. Porque agora nós vamos fazer o quê? A amizade entre densidade, falta densidade. Soltando o clips. Vou virar um pouco o rosto da modelo para vocês. Fazendo divisões diagonais para trás. E buscando a percepção de onde tem mais cabelo, menos cabelo e mais cabelo. Tá? Desta forma, nós vamos começar a trabalhar. Deixa eu ver se eu não estou atrapalhando vocês. Muito sutil, porque eu sei que essa cliente é minha, ela já está com a técnica, aqui eu não faço. Pulo um pouquinho e venho aqui atrás, onde tem mais densidade. E começo a fazer a amizade. Mais um pedaço. Olha lá. Abrindo e fechando, sentindo o que o cabelo pede. Como é um recorte de uma modelo nossa, que já foi cortada há 2 meses, o recorte requer sutileza. Eu nunca vou criar provavelmente a mesma profundidade de textura da primeira vez da criação. O retoque, ele já tem a textura. Então eu tenho que ter o bom senso. Porque textura
é bom senso. É entregar o que o cabelo pede. Se quando eu criei, cortei mais, hoje quando recorto, tiro menos. Se a cliente fica muito tempo sem cortar, provavelmente a linha de raciocínio da textura tem que ser lá do início. Ou seja, recomeçar com profundidade, porque ela perde a texturização. E texturizar um cabelo é tão importante, e eu ensino e tento explicar de várias formas nos meus cursos, tanto presencial quanto online, que o único problema que pode acontecer é que se uma outra pessoa talvez só tirar as pontinhas, o teu cabelo ainda fica bom, porque ele tem ainda teu trabalho. Mas logo no segundo trabalho, todo ele se cria em bloco, e aí aquele peso volta, e a tua arte é cada vez mais valorizada. Construir com perfeição e personalizar com qualidade gera resultados únicos e clientes fiéis. Desse lado, isso. Diagonal para trás. Escutando o cabelo, olha lá. Mais, menos, mais. Isso vale ouro. Mais, menos, mais. Se tu não suaviza onde tem mais, ele nunca vai fazer amizade com onde tem menos. Mas claro que existe uma técnica, uma posição de tesoura, os raciocínios, aonde dá a tesourada, se é no terço final, no meio, na raiz, quanto dá, como trabalhar, que são nos nossos cursos. Aqui nós vamos demonstrar a maneira mais fluida, como isso acontece no dia a dia do salão. Venho aqui e vou trabalhar com muita sutileza. Deixa eu me posicionar diferente. Aí, ó. Fica mais fácil. Da frente para trás, porque eu quero que o cabelo vá para trás. Por hora, mão livre, fundo da tesoura, controlando o movimento com o polegar, fazendo o cabelo se encaixar. Seção por seção. Não misturando com a anterior. Não mistura. E escuta. Mais, menos. Dá para ver no vídeo? Vocês estão conseguindo acompanhar a minha linha de raciocínio? Olha lá, no couro cabeludo dela. Mais densidade, menos densidade. Então eu preciso agora facilitar, através da textura, a amizade entre onde tem mais com onde tem menos. Lembrando que esta é uma modelo nossa, já é minha cliente, já tem a minha textura. Então tudo fica mais fácil quando já conhecemos a estrada. Última seção, ou penúltima. Seguimos aqui, abrindo e fechando. Abrindo e fechando, já fazendo um pouco da amizade. Porque é uma franja que vai e ela precisa ter o encaixe. Mais uma seção. Vamos dividir um pouco melhor. Pronto. Não junto com a de baixo. E sigo a mesma linha de raciocínio, fazendo a amizade entre as seções. Faço até aonde eu sentir. Lembrando que isso é um recorte de franja, é um retoque de franja. Ela já é minha.
esse cabelo é meu, eu só empresto para ela levar para casa. Ele já foi cortado pelas minhas mãos, então eu não posso inventar texturizações exacerbadas, porque já fui eu que fiz. Conheço o terreno, conheço o modelo, já tinha o meu corte anterior de 2 meses atrás, e o que nós fizemos foi buscar a linha de corte em um lado e outro, e encontramos. Fizemos o princípio da textura em deep cutting, seção por seção, respeitando, movimentando o polegar. Depois, diagonais para trás, em canais, fazendo amizade para que a franja, no caso da nossa modelo que gosta, ela não gosta de uma franja baixa, mas se ela fosse usar a franja baixa também, com a textura, fica uma franja incrível. Um dos últimos recursos, quando a franja já está pronta, uma texturização personalizada, um back cutting, de baixo para cima, soltando algumas porções, onde eu posso ainda ter uma concentração e entrego para minha cliente a franja recortada, leve e que não se percebe isso aqui. Olha lá. Ela passa a mão e a franja não fica balançando no rosto dela. Só finalizar um pouquinho para vocês. Deixa eu limpar o seu rosto, por gentileza. Isso aqui. Isso. Maravilha. Só finalizar. Olha aqui para mim um pouquinho. Isso. Só um pouquinho só de spray. Isso. Estamos finalizando ao gosto da nossa modelo, né? Cabelo baixo não é com ela. Ai, Paulo, achei a franja muito alta. Quem tem que estar feliz é a modelo. É a cliente. Só que a textura vai servir para uma franja alta ou uma franja baixa. Tens que aprender a personalizar. Senão é muito fácil colocar um pedaço de cabelo cortado mais curto na frente. Mas fazer com que ele converse com a franja, com a testa, com as linhas de crescimento, com os rodamuinhos, isso é um passo para frente, à frente, que todo profissional precisa ter. E é dessa forma que tu vai definir o teu recorte de franja e cobrar por ele. E a tua cliente vai perceber o quê? Realmente, não é só tirar as pontinhas. É uma estrutura, uma textura, e só vão encontrar isso na mão de vocês. Gostaram? Olha lá, maravilha. Como é que estavam os comentários aí? Consegui acompanhar? Eu não conseguia ver. Me concentro no cabelo. Isso. Maravilha. Olha lá. Franja lateralizada. Ok? Ainda um corte que foi criado há 2 meses atrás. 2 meses atrás. Está aí. Ainda belo, um corte em camadas. Maravilha? Muito obrigado à nossa modelo. Para quem não conhece, não é só a nossa modelo, essa é minha esposa, Francine, que me acompanha, que tem um cabelo tão lindo, né? Aliás, ela é uma mulher lindíssima e tem um cabelo maravilhoso e pode contribuir com o meu trabalho e também para mostrar para vocês como uma franja tem poder em uma mulher. Não vou deixar de dar um beijo na nossa modelo. Até depois! Maravilha, 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 maravilha. Então, galera, curtiram o recorte da franja, o retoque da franja? Veja como é bacana. Uma cliente que é fiel a nós, aos profissionais, vem a cada 2 meses retocar a franja,
a cada 3 ou 4 retocar o corte inteiro, está sempre bonita na rua. Claro, o que acontece? Nós estamos falando de uma apresentação aqui para vocês, às vezes com a questão de estar com a cliente sentada na cadeira, observar, mas eu creio que consegui passar para vocês a linha de raciocínio que nós temos que ter. Porque a técnica que foi usada para o cabelo da Francine não é as questões assim, tipo de, eu vou fazer na minha cliente e vai dar 100% certo. Não é isso que eu prego nos meus cursos. Eu preciso passar para vocês a informação, o domínio da informação, certo? Para que depois vocês tomem as decisões. E isso não é só da boca para fora. Quem está fazendo e fez os nossos cursos, quem está fazendo o curso online comigo, na primeira turma que começamos lá em novembro, sabe que o nosso trabalho é assim. Não só no que está lá no curso já salvo, mas no suporte também, onde a gente comenta a vida real desta forma, detalhe por detalhe e tudo mais, tá? Depois essa live vai estar salva, todo mundo vai poder rever e esta técnica de corte, entender a movimentação da melhor forma possível para poder também aplicar ou aperfeiçoar o detalhe em cada cliente, tá? Maravilha? Então tá jóia. Eu tenho várias pessoas aqui comentando. Eu adorei um detalhe que alguém... Samuel, visagista. Sem o truque de marqueteiro. Eu acho bacana isso, porque eu falo às vezes que tu vê um vídeo é aquele que tu traz pra cá, corta, traz pra cá, corta, e depois aparece uma franja fantástica. Que bom que fosse fácil assim, seria fantástico. Puxa pra cá, corta, nossa, fantástico. Eu sou um adepto do acabamento, do refino do refino. Uma cliente, quando tu vai cortar um cabelo, se ela usa o cabelo liso, no dia do corte eu faço ele liso. Mas ela queria uma curva de babyliss. Eu faço ele liso, eu refino a forma, faço o refino do refino, depois eu curvo. Porque o que eu vejo de cabelos, que muitas vezes a gente corta ele, está úmido, faz a escova e já larga a cliente sem perceber as densidades, sem perceber o peso, alguma marcação, a sutileza no acabamento, como o cabelo cai sobre a pele, sobre a nuca, a franja, onde está o peso. É babyliss que deve ter a finalização incrível que todo mundo sabe fazer. Mas quando a cliente vai para sua casa, pode acontecer de mostrar coisas que aquilo é a vida real. Então, entregar um visual com produção fantástico, mas antes tenha certeza que da forma mais natural possível, da forma mais próxima como a cliente vai usar o seu cabelo sozinha na sua casa, ele terá um bom acabamento, um bom encaixe. E uma franja como essa que acabamos de cortar, eu também preciso orientar a minha cliente para que ela possa escovar sozinha. Não adianta só cortar a franja. Como é que tu escova? Com a mão direita ou esquerda? Secador, tem bico no secador? Sim ou não? É um secador mais ou menos ou é um secador potente? Vamos trabalhar na velocidade média? Primeiro escova para frente, depois escova para trás, ou da forma como tu mais orientar ela. Veja se ela sabe fazer isso, porque daí ela estará todo dia na rua. Um cabelo bem cortado e que uma cliente consegue se arrumar sozinha é o outdoor ambulante. Um cabelo bem cortado e que uma mulher consegue se arrumar sozinha é um outdoor com a tua marca ambulante. Aonde ela vai, ela chama atenção. E as clientes que a veem, mesmo não a conhecendo, isso é natural de acontecer. Desculpa, mas eu preciso te perguntar, quem corta o seu cabelo? É isso que eu quero para vocês. É isso que eu desejo. Que a propaganda flua. Que as clientes voltem. Porque é muito fácil atender uma vez. Ela tem que voltar. E se todas as clientes permanecerem e fidelizarem, chega uma hora que tu não tem mais agenda. E não importará a cidade, o bairro, a região. Nós somos e temos uma capacidade de produção. E se entregarmos bons serviços, a nossa agenda sempre estará